Olá para você ligado ao Rádio Câmara de Sete Lagoas 103,5 e também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital. Lembrando que as nossas entrevistas, elas vão para o canal oficial Câmara Municipal de Sete Lagoas no YouTube. O programa Cultura em Foco de hoje temos 3 convidadas. Márcia Andrade Chau é arquiteta formada pela PUC e pós-graduada em Arquitetura e Engenharia de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e é funcionária pública da Prefeitura de Sete Lagoas. Nossa segunda convidada é Regina Márcia Fernandino Fonseca Moura, que também é arquiteta formada pela Faculdade Metodista Isabela Hendricks, cursou Botânica e Paisagismo Lato Sensus pela Universidade Federal de Lavras, tem curso de Paisagismo Urbano em Olambra, São Paulo e MBA em Arquitetura de Luxo em São Paulo. A terceira convidada é Shirley Fonseca, que é historiadora do município de Sete Lagoas, é especialista em História e Cultura Mineira. O programa Cultura em Foco é uma parceria entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e a Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo dentro do Programa de Educação Patrimonial desenvolvido pelo Departamento de Museus e Patrimônio Histórico. Nosso assunto de hoje são as obras de requalificação de um ponto turístico muito conhecido em nossa cidade, a Ilha do Milito. Primeiramente, agradecer a presença, Shirley Fonseca, mais uma vez. Obrigado. Juntos, mais um Cultura em Foco. Eu que agradeço pela oportunidade. Pode descer mais o microfone. Você tá... Mais uma vez pela oportunidade, né? Bom dia aos ouvintes e telespectadores da Rádio Câmara. E eu converso com elas, posso chamar de meninas? Ai, seria ótimo. Ótimo. À vontade. Posso? Meninas, Márcia Andrade Chau Reis, que é arquiteta. Prazer em receber aqui na Rádio Câmara, Márcia. Prazer é meu. Tudo bem? Muito obrigada, gente, pelo convite. Tudo ótimo. Regina Márcia Fernandino Fonseca Moura. Que bom você por aqui. Bom Prazer em recebê-la. Tudo bem? Prazer é todo nosso. Obrigada pelo convite, né, Shirley? E estamos aí, assim, para contribuir com o melhor que nós podemos aqui para a nossa cidade. E com certeza vai ser um papo muito legal, muito bacana. Vamos falar da Ilha do Milito. Eu converso com você primeiro, Shirley, já que você é historiadora, você tem pura obrigação me responder. Fala para mim da Ilha do Milito, que é uma história muito antiga. Por que chama Ilha do Milito? Sempre existiu ali? Como é que é essa história? Ela é uma ilha projetada, né? Com o aterro do Cais da Lagoa, no período da administração de Nestor Fóscolo, em 1932, já se começa a pensar na construção dessa ilha, né? A ideia é de Emílio de Vasconcelos. Para quem está acompanhando, para quem está acompanhando a nossa entrevista pela Rádio Câmara, nós também estamos ao vivo pela TV Câmara, canal 11.2 digital. Então a gente está mostrando fotos, né, para ilustrar aí o que você está dizendo. Ano 1949. 1949, já com a concepção da ilha, né, que é na administração já de Emílio de Vasconcelos, né, o Milito. Então, até então não era Ilha do Milito, era só ilha. Ela vai passar a se chamar Ilha do Milito com o falecimento do Emílio, né, que era conhecido na cidade como Milito, em 1957, que é uma homenagem de Wilson Tanuri, prefeito da época, fazer essa homenagem a ele. Então, o ponto turístico era chamado só de ilha. E a ideia de Emílio de Vasconcelos era que a população tivesse mais proximidade com o espelho d'água. Então, era um lugarzinho assim, bucólico, né? Simples. Mas charmoso, né? Não deixa de ser charmoso ainda, né? Eu acho muito charmoso ainda. Nos anos de 1980, aí aparece um barman, a pessoa que loca, né? Que toma conta do espaço, que era um espaço simples, coberto de telhas, bem simples mesmo, que era o Dodô. Então, o espaço tem um boom na cidade de visitação e de muito turista, né? Depois a prefeitura passa a alugar para outros comerciantes. Aí é que nós começamos a ter o problema, né? Com o projeto atual que está lá, há uma elitizada. Mas tem uma referência histórica, né? Quando o arquiteto da época faz o projeto, ele dá referência ao período ferroviário da cidade, que dá-se a ideia de trilhos, né? Se a gente observar bem, tem os trilhos. Então, ele se remete ao período de desenvolvimento da cidade. Para mim, essa nova. Releva trilhos onde? Como? Quando você olha A estrutura metálica. A estrutura metálica dele lembra os trilhos. Sim. Então, assim, as pessoas... quando hoje, com a proximidade que eu tenho com a arquitetura e com as meninas, né, da prefeitura e com Regina, quando um arquiteto explica o projeto, a gente entende mais e respeita mais, sabe? Então, a população
às vezes critica, né, o projeto, mas tem essa referência histórica. É totalmente diferente da concepção antiga, mas tem uma referência histórica ali. Uhum. E cabe a gente respeitar a ideia, né? Claro, sem dúvida. Vou colocar as meninas na roda. Ô, Márcia, sim, essa ideia de elaborar esse projeto com arquitetas para a Ilha do Milito, afinal de contas, está cravado ali no hipercentro da cidade, a lagoa principal da cidade, que é o nosso cartão postal. Uhum. E a gente vê a Ilha do Milito, já passou para várias mãos, né? Um mexe aqui, outro mexe ali, e um charme diferente que eu digo, porque ali tem um farol, que a gente nunca mais viu funcionar, os famosos pedalinhos, né? E como é que está essa situação? Vocês reuniram uma turma de arquitetos, vamos dar uma geral naquilo ali. Mais ou menos isso? Não, na verdade, o que acontece? Reiterando um pouquinho, a ilha, ela está judiada, né? Assim, apesar disso tudo que a Shirley falou, é um espaço, assim, de suma importância para a cidade, porque é um espaço, como ela falou, bucólico, as pessoas iam nas suas infâncias ali, né? Frequentar o local, e a ilha, ao longo do tempo, ela foi se deteriorando mesmo, sobre vários aspectos, né? Então, é um espaço que está judiado, e a ideia da reforma surgiu da Secretaria de Cultura, através do Alain, que convidou a Regina para fazer o projeto, e ela nos convidou, um grupo de arquitetos, para que fizéssemos juntas esse trabalho. Então, a ideia surgiu da Secretaria de Cultura, diante, né, dessa necessidade, né, mesmo, porque a ilha, além dela já estar fechada há um tempo, ela mesmo visualmente, ela foi sofrendo várias descaracterizações, ela foi sofrendo intervenções que, na verdade, descaracterizaram esse conceito inicial do projeto. Pela falta de conhecimento Isso. Das pessoas. Então, a gente tinha essa Ilha do Milito lá atrás, que era o charme de quando ela foi criada, né? Aí, depois de alguns anos, o Flávio de Castro fez aquele projeto que tem o conceito dele, que tem toda essa alusão à questão ali dos trilhos e tal, exatamente. E aí, ao longo do tempo, a ilha foi sendo ocupada por espaços comerciais né, como todo mundo sabe, espaços de restaurantes e tal. E isso, eu acho que não foi dando certo ali. Uhum. Então, assim, na verdade, a ideia agora é de uma iniciativa público-privada, porque mais para frente a gente vai falar um pouco dos espaços do projeto, né? Mas a ideia é que tenha um ponto ali de apoio público, né, da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, para que esses funcionários ajudem a gerir a ilha diariamente ali. E o uso da ilha, ele vai mudar. Os usos, né, vão mudar do que vem sendo há muitos anos aí, de bares, restaurantes e tudo. Então, assim, as pessoas que ali foram alugando aquele espaço para bar, às vezes a pessoa só tem aquele olhar mesmo do que ele precisa ali para aquele uso, né, de bar, restaurante. Então, ao longo dos anos, essas intervenções foram sendo feitas ali, arquitetônicas mesmo, visuais, às vezes até sem a ajuda de um próprio arquiteto que talvez tivesse um cuidado um pouquinho maior, por entender mesmo a história, por ser a nossa profissão, né? E aí, a gente não vai mencionar aqui, mas ali tiveram intervenções bizarras ali na ilha. Sim. Que, assim, para a gente que é arquiteto e acompanha e conhece aquela história, para a gente era sofrido a gente ficar vendo essas intervenções. Uhum. Então, na verdade, a ideia partiu daí, partiu da Secretaria de Cultura, e aí nos unimos para fazer esse estudo, e foi, assim, um processo ótimo, muito gostoso, porque a gente tinha uma interação muito boa, acho que o objetivo estava bem, assim, todo mundo com o mesmo objetivo, sabe? Então, é isso. A preocupação maior que eu vejo é quando você tem é patrimônio, né? Faz parte do patrimônio. É um bem público. E aí, eu não sei, agora falei com a Márcia, agora eu falo com a Regina Márcia. Vocês podem resolver, não tem problema nenhum. Porque, na verdade, a gente vê ao longo dos anos, né, parece que abria-se uma licitação, a prefeitura deixava as pessoas, né, utilizarem do espaço, mas quer dizer, faltou, assim, de repente, ter umas normas mais técnicas para quem assumisse, né, o local no momento, tivesse algumas intervenções que cada um chega e fala assim, não, bom, eu agora vou alocar aqui, o restaurante é meu, vou montar da minha forma.
descaracterizar o espaço. Isso atrapalhou, né, bastante esse processo, assim. Quer dizer, a prefeitura deixava na mão de terceiros, né, na verdade. Isso atrapalhou muito, assim, para vocês que vão chegar querendo arrumar o que estava... Não, primeiro que é um bem histórico. Então, pelo que eu sei, tem até normas, né, Shirley, que tem qualquer intervenção num bem histórico tem que passar pelo Conselho do Patrimônio para aprovação. E a arquitetura, gente, é muito importante, porque ela marca uma época. Quando a gente revitaliza um espaço que tem um bem arquitetônico tombado ou que é importante para a cidade, a gente tem que levar muito em consideração a história, o conceito daquilo, né? Ali. É um respeito que a gente tem. Eu fico olhando a cidade, Sete Lagoas, era linda, sabe? A gente olha as fotos antigas, os prédios eram lindos. Aí hoje a gente anda pela cidade, dá dó no coração, porque são muitas interferências sem projeto, são muitas interferências que as pessoas fazem de acordo com o que elas acham. Mas de quem é a responsabilidade no caso, quando se trata de bem público? Bem público, isso é consciência do profissional e consciência do proprietário. Existem as normas, né? Mas existem as normas. E no caso da Ilha do Milito, foram cumpridas? Na maioria das vezes, não. Isso assim, depois de locado e ganhado a licitação... Estamos eu e Marcinha aqui, que somos funcionárias públicas, somos funcionários da prefeitura. A lagoa é um bem tombado. E dentro do tombo dela, que é até a próxima pergunta, né, existem diretrizes a serem cumpridas. Aí vem um locatário de fora, ele não procura, muitas das vezes, não que a prefeitura seja omissa, não é isso. Quando a gente percebe, a obra está pronta, sabe? Aí eles recorrem e fica. Nós estamos com um problema Mas antes da execução não deveria ter uma fiscalização? Mas é a norma, é a obrigação. É obrigação. Mas não acontece. Muitas das vezes não é falha da prefeitura, é falha da pessoa que está com aquele imóvel para ser adequado ao comércio dele. Mas a gente não vai caçar culpado, mas existe culpado. Existe. Nós como arquitetos... consciência. Isso que eu ia falar. Mas assim, tudo bem que seja consciência, mas é cultural. Se não existe essa consciência cultural, tem que ter obrigação de fiscalização. Porque depois de pronto, para você ter que refazer e cobrar... Também. É praticamente impossível depois. O que acontece é o seguinte, nós como arquitetos, né, não posso falar por todos, mas eu acho que aqueles que têm essa consciência, quando a gente é procurado para qualquer coisa, primeiro a gente tem que dar aquela segurança legal para o cliente que está nos procurando, seja ele público, privado, de que a gente vai cumprir aquelas normas. Então, eu não sei se todo mundo sabe, né? As pessoas que não trabalham conosco, né, Regina, na nossa profissão, você vai construir uma casa, você vai construir um bem público, qualquer coisa, a gente tem normas e leis a seguir. A gente tem as leis de uso e ocupação do solo e a gente tem os códigos de obra, código de posturas do município. Então, a gente como arquiteto, a gente tem isso e a gente tem que dar essa segurança para o nosso cliente de que a gente está projetando em cima daquelas normas. Agora, eu acho também que tem eu acho que um desconhecimento cultural mesmo da própria população. Por exemplo, eu vou até mencionar aqui um projeto que não é objeto da nossa entrevista hoje, mas eu e Regina participamos há muitos anos atrás, que foi a Emílio de Vasconcelos Costa e a Laçance Cunha. Há muitos anos atrás, nós éramos pouquíssimos arquitetos aqui em Sete Lagoas, se eu não me engano, éramos 6 arquitetos, se eu não me engano. Aí um grupo foi convidado pela prefeitura para, na época, fazer esse projeto. Foi um projeto muito bacana, muito bonito. Aquela rua ali, gente, tem cada obra histórica ali por trás daquelas placas. E aí o que eu ia falar é o seguinte, a gente fez o projeto, apresentamos o projeto muito bacana. Nesse projeto a gente deu uma limpada naquelas placas, naquela questão da poluição visual dali mesmo. E aí a gente esbarrou não só na questão mesmo de execução, a gente esbarrou numa questão da seguinte forma, na hora que os lojistas viram que a gente tirou aquelas placas grandes, a gente expôs as fachadas que ali atrás estão,
eles deram um grito, porque, vou tirar a placa grande da minha loja, né, Regina? Só placa, também foi o conceito. O conceito, eles isso. ficaram com medo de perder o público deles de passagem, porque virou uma rua fechada. Isso. Então, seria muito melhor, né? A gente, isso já tem mais de 20 anos, 25 tem mais de 25 anos. Da Emílio de Vasconcelos e Laçance Cunha. Teve uma época que falaram em tirar o trânsito, fazer um calçadão. Mas esse projeto. Várias vezes já aconteceu isso. Então, a primeira interferência foi conosco, na época do CECE, ele que nos convidou. Isso. Então, ele nos convidou, nós montamos um grupo, foi um grupo mais ou menos de umas 6 a 10 pessoas no máximo. Isso. Todos os arquitetos que atuavam aqui na época. E assim, é um exercício muito bacana de profissão, né? Muito. E o resultado, gente, foi lindo, foi fantástico. Mas foi barrado pelos lojistas. E aí depois... Por causa de medo, de falta de conhecimento. Mas é o que eu falo, né? Quando você tem... quando parte do poder público as obrigatoriedades, e vocês fizeram um projeto, ele foi aprovado e foi votado, coloca em execução, as empresas têm que seguir as normas. Quer dizer, você não ia proteger nenhuma empresa. Vamos imaginar as placas enormes de publicidade. A gente até... Todos iam ter que retirar. Trabalho a criatividade. Hoje a consciência é um pouco melhor do que na época. Quer dizer, pense 25 anos atrás. Alguns incentivos também ajudam, né? Esse projeto, a gente até chegou a fazer uma pequena intervenção nele, porque como Regina bem falou, no início era uma rua toda fechada, que a ideia seria para pedestres mesmo, né? Porque ali tem muito pedestre que anda ali se você olhar pelas calçadas ali, ó, a gente não tem espaço, porque os passeios são estreitos e ali tem muita gente andando ali. E aí, a ideia era essa, iam ter bancas de flor, iam ter bancos. Na época, tinha muita banca de revista ainda, né? E assim, aí a gente até chegou a fazer uma intervenção na época. A gente abriu uma via mais estreita, que era para, no caso, um caminhão de carga e descarga. A gente sugeriu que tivesse um horário para isso. Mas realmente teve essa... nós trabalhamos, às vezes, um pouco... Essa resistência. Essa resistência dos lojistas. E depois, noutra administração, o Flávio de Castro também fez outra interferência ali, mas também não deu certo. Mas seria o poste mijando no cachorro, urinando no cachorro, vamos falar assim? Porque eu acho o seguinte, se tem que ser mudado e tem um projeto e a prefeitura coloca em prática, claro que tem que se reunir também com a Secretaria de Trânsito, que se você fecha aquela área ali, você tem que mexer. São muitos órgãos envolvidos, mas tem grandes cidades, você vai nas capitais, tudo, você vê um monte de ruas que são fechadas e calçadão. E aí a dinâmica e a logística de carga e descarga funciona após o horário, sei lá, 19, 20 horas. Que era a ideia. Porque era a briga maior que eu lembro na época, era essa. Né, os lojistas falavam assim, mas a carga e descarga, tem que descarregar caminhão aqui 2 horas da tarde. Não, olha, muda a sua dinâmica, né? Essa questão que a Marcinha está falando é um dos grandes problemas que nós temos dentro do Conselho de Patrimônio e do departamento. Por quê? Quando se tomba um bem, você tomba o entorno dele e as diretrizes de entorno. Se você pega o entorno do Museu do Ferroviário, as placas ali também, cada uma maior que a outra. Você tem que seguir as cores que predominam a estação. Na maioria das vezes, eles não querem seguir. Então, há uma resistência muito grande dos comerciantes em aceitar as diretrizes estabelecidas. Você está conversando comigo que está longe do microfone, tá? Vou te avisar. Tá bom, eu sempre esqueço. Não, fica pro lado de lá, que aí você pode falar olhando para mim. Mas essas diretrizes têm que ser seguidas, gente. Eu fico tentando entender por que não são seguidas, se tem que ser seguidas. Há essa resistência ainda. Mas resistência não tem multa, não tem algum... Existem multas. A poluição visual na cidade, não sei se as meninas concordam comigo, está muito grande. Quanto maior, melhor a placa. Tem essa ideia aqui, né? Quanto maior a placa, maior o comércio aparece, e não é bem assim. Nós fizemos um estudo também para Monsenhor Messias a nível de cores e placas, mas também não emplacou. Fizemos um estudo para Laçance Cunha, que era unindo a Lagoa Paulino com a Lagoa da Boa Vista pelo piso. Super simples, muito bacana. Mas também morreu na praia. Então vocês vêm passando, claro que vocês são arquitetas e têm o trabalho profissional extra, público e esse projeto. Mas aí pega-se profissionais como vocês, sentam, trabalham, fazem um projeto, fazem 3D, bonito e tal.
E não vai para frente? É porque nós nos envolvemos, além de profissionalmente, emocionalmente. Isso. Moramos em Sete Lagoas, a gente quer o melhor para Sete Lagoas. Então, toda vez que nós somos convidados, a gente entra de cabeça no projeto. Né? Vai, segue bem até certo ponto. Depois dá o melhor pela cidade. A questão delas não é que elas vão e param, não. Elas vão. Elas vão, finalizam o projeto. Sim, elas vão até certo ponto. E depois que finaliza, assim, tá pronto, tá ótimo, ficou lindo. Não é executado. Pronto, aí vai da gestão pública querer implantar ou não. Enquanto isso, quem perde é a própria cidade. Aí muda-se a administração, é aquela coisa, muda-se deixa que eu vou dar uma olhada, eu vou ver, sim, gostei, em breve, vamos analisar. E muda as prioridades, né? E infelizmente, eu estava lembrando Mas aqui, a conta chega lá na frente, né? Que a gente está vendo o que está acontecendo com a cidade, essa poluição visual toda, alguns espaços, né, deixados de lado. E a gente precisa dessa consciência. Estava lembrando aqui com Regina Márcia, elas já participaram de... Não é só esse da ilha, não. São vários projetos que a gente já se conhece há longo tempo, sabe? De trabalhar. E fica o projeto na gaveta, fala assim, que projeto extraordinário. Agora, né? Por outro lado, né, quando eu tenho outros projetos que eu tive a satisfação, mas aí foi da parte privada. Então, eu tive outros projetos que tive um resultado muito bacana, principalmente pela interferência num patrimônio histórico, né? Ou tombado, ou então só inventariado, né? onde há um respeito. Por exemplo, o Cred 7, Cicobi Cred 7. Então, ali existia uma casa que ela era inventariada. Né, Shirley? E quando eu fui fazer o projeto de integrar o prédio novo com o prédio antigo, que também foi projeto nosso, a primeira coisa é respeitar, valorizar os dois tipos de arquitetura, tanto o antigo quanto o moderno. Então, houve um casamento ali que, assim, eu fiquei muito satisfeita com o resultado, né? E eu acho que a cidade ganhou com isso. E o importante, quando essas empresas, grandes empresas, né, como o banco, no caso, eles têm um setor que preocupa muito com essa coisa, né, de cultural. Tanto é que eles assumiram também a pracinha em frente à prefeitura, né? Sim. É uma contrapartida interessante. Mas se todos fizessem isso... a primeira coisa é o respeito pelo que existe, né, pela história que nós tivemos e saber integrar uma coisa com a outra. E isso o profissional de arquitetura está apto a fazer isso assim, para um resultado muito bom, né? Isso. Agora, a gente tem várias questões, por exemplo, são culturais mesmo do próprio país, sabe? Eu acho que aqui... há uma cultura que as pessoas olham muito mais para o seu bem privado, da porta para dentro e muito pouco da porta para fora. Então, assim, eu acho que isso é um exercício mesmo, que tem que ser colocado, que ser trabalhado, né? Então, às vezes, você vê a pessoa tá ali com sua casa extremamente arrumada, o seu jardim e tudo, o passeio já não tá, a rua joga-se lixo, né? Intervenções são feitas sem pensar no coletivo. Então, isso é uma questão cultural mesmo, que eu acho que é importante isso ser trabalhado aos poucos. Mas, assim, no caso, por exemplo, se o que já está, né? As placas, as empresas, Sim. as lojas já poluíram, né? E aí é difícil você tentar mudar tudo Retroagir. isso. Mas se você, com os próximos que chegarem, as novas empresas se instalando em Sete Lagoas, já não deveria, não pode mais. Agora é uma lei municipal. Não, mas essa lei existe. A lei existe, mas, gente, mas assim, existe. Aí cabe, eu acho, a consciência de cada um e ao resultado do que está sendo feito para aquilo ser um exemplo. Por exemplo, a ilha agora. Nós fizemos uma intervenção na ilha respeitando o que existia, sem criar nada de mirabolante ali em cima, ao contrário, valorizando o que nós tínhamos e procurando trazer novamente, resgatar aquele charme, aquele espaço gostoso de passear, que vai nos dar orgulho de frequentar. Era uma atração no passado. Eu me lembro da adolescência, era uma atração. E a ilha, vamos à ilha, né? Sim. Eu nasci ali da ilha, na porta da ilha. Eu vivi a ilha, respirou aquele ambiente. Eu moro até hoje ali. Então, a última intervenção que teve, mas foi assim, de matar, porque foi
sabe assim, foi uma coisa tão agressiva que foi tão triste que quando o Alan me chamou, eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso, sabe? A minha contribuição vai ser aqui. Aí eu chamei as meninas e foi muito bom, sabe? Porque o resultado final, vocês podem ver através de vídeos que tem aí, né? Eu nem comentei, nem pedi autorização, porque vocês me passaram, né? Por conta do conselho. Tem umas imagens, mas houve umas mudanças, né? Os meninos vão passar. As imagens, sim. Não, eu falo, aqui é ela atual, normal. Né? Não, aí tá vendo? Já é o projeto. Então, aqui já é o projeto? Já é o projeto. Não tem nada de mirabolante. Mas tá tão legal que parece que já tá executado. Pois mas tá vendo? Eles trouxeram o busto do Milito para frente, para que as pessoas... Ele ficava bem valorizando, né? Então, a gente priorizou a acessibilidade, né? O uso... Nós criamos... Os próprios materiais, né, Regina? Os próprios materiais, a gente trabalhou. Essas imagens que a gente está vendo, ela está no projeto seus, né? No projeto nosso. É um projeto em 3D. Em 3D. Elas não mexeram na fachada, né? Elas colocaram o palco, né? Nós priorizamos materiais simples. Aberto, né? Então, nós fizemos uma limpeza estética. Materiais da própria região. Nós trabalhamos com concreto, ferro e vidro e o piso em calçada portuguesa, que é da nossa região. E quase que a cor do concreto natural, né? É concreto natural para você em tudo. Então, a gente não vai ter interferências gritantes de materiais. É uma coisa mais limpa. Mais leve e suave, Para vocês né? terem uma ideia, aquela escada que foi mostrada no slide anterior, é uma escada que ela existia interna, ela não era assim. Isso foi uma ideia nossa. Ela era uma escada quadrada, né, retangular. Sim, aquela de metal, né? Exatamente. Só que aí, durante essas intervenções que foram feitas lá, o pessoal tirou essa escada interna e hoje só ficou aquele acesso externo que tem ali. Então, a primeira coisa que a gente fez foi voltar com essa escada, porque a gente achou importante. É porque nós demos um uso, agora a ilha está com usos diferenciados. A nível de cultura e de turismo. Nós vamos ter o centro lá Centro de Apoio ao Turista, que é o CAT, que vai funcionar diariamente. Vamos ter uma cafeteria no 2º andar, onde vai ser acessada pela escada externa, pela escada interna e por um elevador que nós inserimos no projeto para ter essa acessibilidade. É um espaço, gente, tem uma vista maravilhosa. A melhor na região central. E nós procuramos privilegiar os espaços abertos também, né? Então, tem aquele terraço, ele vai ser de uso e lá embaixo vai ter exposição de arte, exposições. E essa execução desse projeto, ela vai depender de alguma aprovação de verba destinada? Público-privada. Vai ser público-privada? Vai, já tem algumas empresas que interessadas. Eu acredito que facilita um pouco mais, e o projeto, o Alan já começou esse trabalho de captação, né, Lá em cima, na galeria, além do café, vai ter uma exposição permanente. De fotos da história da ilha. Lá embaixo, a gente trabalhou a entrada ali toda como uma galeria de arte que ela vai ser temporária, né, Regina? Como funcionou durante muitos anos ali na Casa da Cultura. Então, vários artistas vão poder expor suas obras ali. Tem, como ela falou, a livraria, vai ter uma lojinha que que a ideia é também valorizar os artesãos locais. Para levar de lembrancinha. Eu amo Sete Lagoas. Artesão local mesmo, sabe? E tem vários, né? Vários e bons. E falta oportunidade, espaço para isso. expor, né? E aí, outra coisa interessante também, que na área externa, a gente propôs uns quiosques, que até para interagir mesmo, um quiosque mais voltado para criança, de sorvete, um quiosque de chopp, uma florazinha, doce, né? Doce, pipoca, aquela coisa gostosa. Em quiosques. Para apropriar aquela. Não é uma coisa grande. São quiosques. Isso. E criamos também um terraço em cima da casa de máquinas da fonte. Tá muito então, era uma coisa assim que estava agredindo o visual. Que foi outra então, agressão. Nós criamos um terraço onde vamos ter espaços de estar, de visualizar a lagoa, né? De contemplar a lagoa e de estar também.
Você morou ali a vida toda, mora ainda. Moro. E o Farol, gente? Eu acho que tão legal. O Farol revitalizamos. Gente, eu acho aquilo a ideia é assim. que ele funcione, a ideia é que ele volte a ter uma importância ali que sempre teve. A única coisa que não vai ser possível são os pedalinhos voltarem por causa da fonte. Isso. Então, a fonte é uma área perigosa para... Tem energizada e tudo mais. Isso. Agora, se a gente parar para analisar, a gente falando aqui daquela área lá da Emílio Vasconcelos, que fica logo atrás, já vai começar agora a reestruturação da Casa da Cultura, vão dar já começou a obra, estava precisando mesmo. Então, se você começar a dar uma rodada naquela região central, se você restaura a ilha, se você tem a Casa da Cultura, o CAT também, né? Você começa a olhar o entorno, como você diz, né? Tudo que é tombado tem que olhar o entorno, né? Um X metros. Vira um complexo, né, gente? Você vai na área central, quer dizer, imagina se tivesse um calçadão na Emílio, todo mundo ali, que a gente não olha pra cima, você já viu, você vai andando, a gente tem mania de andar só na linha. Não, nós olhamos Ninguém olha pra cima. Vocês aqui tá tudo bem, que tem um olhar diferenciado. Mas se você olhar pra cima em várias ruas, você vê lá 1800, assim... 1929, isso a gente mesmo. tem construções maravilhosas. Não, na época desse projeto... Você vai numa perfumaria ali, que é na esquina de La Sansicunha ali, eu não vou dizer o nome aqui pra não fazer publicidade, mas se você olhar pra cima, tá lá 1900 qualquer. Ali é 1927. São prédios... E foi feito, na época, um estudo, uma reconstituição dessas fachadas todas. Sim. A ideia é a gente tirar todo aquele cabeamento também. Outro grande problema, exatamente. Né? Então, tudo isso foi... A La Sansicunha foi retirada. Nós fizemos o projeto para sair a interferência da parte elétrica, que era aérea, ela está toda subterrânea. Porém, o projeto também não foi executado na época. Mas eu vou te contar, aí faz um mix do passado com poluição do presente, né? Você olha para cima que é a confusão. É prédio antigo, histórico, com placa nova placas e enormes, cores, e a confusão. E uma coisa, gente, e eu acho que isso é cultural mesmo, porque eu, por exemplo, assim, você às vezes coloca uma plaquinha deste tamanho, que é a sua placa, aquilo ali... chama muito mais atenção às vezes, do que uma placa muito grande. Menos é mais, né? E uma coisa importante da gente falar da ilha, que eu estava pensando aqui também, porque a gente enfatizou muito aqui a questão de quem é da cidade usar a ilha. A ilha ela é muito atrativa para quem vem de fora. Então, todo mundo que vem de fora olha para aquela ilha e acha um lugar pitoresco ali. Mas não consegue. Mas não consegue, porque foi se perdendo esse uso mesmo, diário ali, né? Tanto é que, como funcionando como bar, só era aberto à noite. Então, agora não. Funcionando durante o dia, todo mundo que vem de fora... É convidado aí. Transformar. Então, acho que isso quando você também, né? vai a alguma cidade, vocês estão fazendo um lugar bem charmoso com um café, o segundo piso, por exemplo, tem um espelho d'água bacana, né? E um lugar aconchegante, um livro. Remete à cultura, né? Totalmente. Quando você faz show, aí pronto. Show, ninguém chega com olhar para show. Você não vê nem que tem uma árvore lá. Você vai para dançar. E aí o visual, quanto mais moderno, melhor. Estava tendo ingresso para entrar ali na ilha. Como é que você vai no espaço público? E a ideia é que a população se aproprie mesmo dali. É muito louca a alocação da prefeitura, né? É só o espaço construído que é alugado. A área do calçadão ali, sim, é pública de visitação. Mas a pessoa que aluga, como você vai fazer ela isso? fecha toda a ilha. Então, a pessoa não tem acesso à área. É muito doido. Aí, durante o dia, que é a hora que o turista vai passear, está fechado. Fecha-se a pontezinha. Fecha-se a ponte. Pois é, você não tem acesso ao espaço público, está alocado só o prédio. Aí que eu te falo, alguém tem que fiscalizar. Agora, com essa requalificação, com essa requalificação... Volta para o poder público. Não, é público-privado. Não, sim, mas assim, o poder público assume e vai buscar a PPP, né? Parceria público-privada. A intenção é uma empresa assumir até a gestão da ilha. Mas não voltada para esse... voltada à gestão cultural ali da ilha. Exemplo, tem um Teatro Santander, um espaço Unimed. Esses espaços são geridos por essas empresas. Elas que assumem fazem a manutenção do espaço, inclusive. Mas não voltada para o bar, né? Não, voltado para a área cultural. Turística cultural. No outro foco. Não tem dedinho seu nesse projeto, Gi?
assim, eu participei só na questão de... Não, porque assim, eu falo porque é um historiador e vocês têm que ter um diálogo. Passou pelo... Porque como é um bem tombado, o projeto teve que ser analisado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Que você faz parte. Que eu sou a técnica, né? Que eu participo das reuniões, como eu disse, em relação a essa questão do ICMS cultural. Tem que haver um técnico, então eu participo. Então, ele passou pela análise e o levantamento histórico para poder caminhar com a captação do recurso, porque precisa do levantamento histórico, de mostrar que ali é um ambiente cultural. E aí, essa parte, o Alain me pediu ajuda, mas o projeto... Não, assim, sim, quando eu falo dedinho... Né? É dedinho de participação da parte técnica de falar, bora fazer, né? Parceria, tudo, né? E um complementa ninguém é uma ilha. Gente, a Trocadilho. A ilha tem uma parte lá que eu não sei se você sabe, que é uma partitura no piso, em pedra portuguesa, do hino de Sete Lagoas. Sério? Sério. E aí, o que acontece? Quando foi para... submeter, né? para o conselho também, a gente mesmo estava ainda estudando os materiais, né, Regina? O que é que a gente ia colocar no piso, se íamos manter. Aí, o que acontece? Quando a gente foi lá, porque a gente teve que ir ao local fazer as pesquisas para o projeto e tal. E aí, eu lembro que um dia, né, teve uma manhã que nós fomos lá. Gente, quando a gente viu a partitura... Porque, assim, a nossa ideia era inicialmente, a gente manter aquela partitura de uma outra maneira. Ou a gente ia criar um painel vertical com essa partitura, porque realmente o piso ele vai precisar de revitalização. Quando a gente viu, a gente encantou pela partitura. Aí a gente manteve ela toda no piso, tá? Então, isso é uma coisa, assim, muito bacana, isso, né? É uma coisa que... tem que ser chamada a atenção para isso. Mostrar. Eu lembro quando eu comentei com minha mãe, né? Mãe, a gente vai fazer revitalização da ilha. Pois é, não vai mexer na partitura do piso, não, nem todo né? mundo sabe. Vocês mudam a ilha né? toda, mas não mexe no piso. A gente nem sabia. E assim, aí... Então, sua mãe assim, sabia. minha mãe sabia, quer dizer... Eu não sabia. É uma coisa que tem que ser divulgada. Não. E outra coisa... É bacana a gente ver isso. E quando a gente se viu... você parar para analisar, assim, onde tem isso? E quando a gente lugar viu... nenhum a gente vai falar que tem uma partitura no piso. Quando a gente viu essa partitura, aí a gente voltou com a ideia... Aí a gente nem discutiu mais sobre manter a pedra portuguesa, porque até então a gente estava ainda em dúvida. A gente criou alguns caminhos num piso natural também, mas a gente manteve a maioria em pedra portuguesa. Tivemos o cuidado de conversar com a promotoria, né, Regina? Porque a promotoria tem a parte de acessibilidade também. Então, a gente conversou com o doutor Paulo, colocamos para ele que a gente queria manter a pedra portuguesa, se isso seria algum problema. Ele disse que não, a gente explicou como seriam esses caminhos lá dentro e tal. Então, a gente tomou esses cuidados também para a gente não ter um problema lá na frente. Então, realmente, você vê que tem um cuidado aí técnico com a parte da criação também, né? Do conceito do projeto. E outra coisa, fora os profissionais de arquitetura, como a Marcinha falou, o doutor Paulo... né, da promotoria, do Ministério Público. Vocês. Nós tivemos também o apoio do Emerson como engenheiro de prevenção e combate a incêndio, que foi fantástico conosco ali para saber a respeito da proteção de guarda-corpo. Ali hoje tem um guarda-corpo. Ele foi muito solícito. Tivemos lá, a gente levou, tudo, né? A gente levou ele, que é um especialista nisso, a gente colocou para ele quais eram as nossas ideias, porque lá a gente tem muito guarda-corpo e tal, tem muitos acessos. Então, ele gentilmente nos orientou nisso aí, ele deu uma consultoria breve para a gente sobre essa questão de incêndio. Por quê? Para a gente também não chegar ao final de um projeto e depois ter que voltar, né, com ele. Tem que pensar em tudo, então, né? A gente já pensa tudo uma coisa são as só. meninas? Isso aqui chama microfone. Ai, meu Deus. Pra gente falar para as pessoas no rádio, a gente tem que falar no microfone. A Sheila já tá lá sendo encostada na parede, já tirou o sapato de estar com o pé no chão. Eita, Sheila. A questão, assim, quando são as meninas, né? Marcinha, a Regina Márcia, a Fernanda, né? A Renata, a gente não tem essa preocupação. Matusalém, que é engenheiro, ele sempre está. Quando eles estão à frente, participando, a gente não tem muita preocupação, não, porque a gente sabe que vai haver esse respeito. É bom trabalhar com profissional, né? Vai ter pesquisa, sabe? Elas procuram saber. Shirley, você tem informação sobre determinado ponto? Mas que a Márcia acabou de dizer, né? Você não vai fazer chegar lá na ponta assim, não, vamos ter que retroceder porque está errado alguma coisa, né? Então tem que pensar em tudo. Parte de tudo tem que estar em conjunto. Vocês estão, quer dizer, o projeto está pronto, né? Tem o aval do Alain para a cultura, vamos fazer.
E agora, a PPP, no caso, a política público-privada, seria uma empresa apenas ou vocês vão fatiar para que várias possam... Nós já saímos do circuito, né? Aí já vai ser juntamente com o Alan e com a prefeitura. O Alan está... Quem assume a causa. Está trabalhando... nessas leis de incentivo para o projeto ser aprovado, para ser mais fácil essa captação. E já, pelo que eu sei, já existem empresas... Existem empresas interessadas. Agora, se vai ser uma, se vai ser mais de uma, a gente ainda não sabe falar. Né? Essa parte assim, de projetos, sempre o Alan que está à frente, né? Nós o arquiteto, cada profissão você respira alguma coisa, né? O arquiteto, por exemplo, passa em qualquer lugar, você já começa a imaginar coisas. É assim o arquiteto, a vida? Não, eu fico imaginando. É assim. A cabeça da gente eu fico imaginando o arquiteto passando assim pela porta da casa de uma pessoa. É total. Assim, por que ela não fez isso? Não, a gente até que não Bate vai. A gente não vai pontualmente em cada casa, não. Mas, por exemplo, eu estou andando, fazendo caminhada na beirada da lagoa, né? À noite, por exemplo. Gente, dói o coração, a ficar alegre às vezes. Assim, a gente, querendo ou não, a gente olha e, sem querer, analisa. Tem um olhar diferenciado. Sem querer, não. Vocês já mudam a cara. Assim. Já faz um 3D na hora. E assim, a cabeça não para. Então, o olhar nosso é um pouco diferenciado, né? Então, assim, a arquitetura... Muito diferenciado. A arquitetura é uma série de coisas. Então, a própria Regina falou, caminhando à noite. Tem a própria iluminação, que é uma questão muito séria em qualquer projeto. A gente teve também a ajuda aí do Juarez Lanza, que ele é ele é um light designer muito bacana. E aí a gente chamou ele para participar conosco, né, Regina? E ele tem muita consciência também. Então, a iluminação, gente, ela é fundamental em tudo. Então, assim, né? E agora, com a tecnologia, fica muito mais fácil ter a adaptação, né? De LED. No caso da ilha, visibilidade, foi muito bacana, né? O Juarez, igual a Marcinha falou, ele é especializado em light designer. Então, ele trabalha com a luz. Aí quando ele veio para apresentar a conceituação da iluminação, ele falou assim, meninas, né? Eu tenho que falar, gente, só um parêntese, eu tenho que agradecer muito a todas as arquitetas que aceitaram o meu convite, que a Marcinha Chau, Júnia Villani está participando, Luciana Magalhães, Mônica Peixoto e Renata Figueiredo. A Renata... Vamos dar os créditos, né? Ela é uma arquiteta mais nova. A gente é da velha guarda, né, Márcia? Isso, a gente é. Nós temos uma afinidade muito grande entre nós, por isso que eu as convidei, porque, assim, é mais fácil de fluir um projeto. E a Renata, ela trabalhou na formação dela na Unifem com a ilha. Então, ela foi aluna da Mônica. A Mônica sugeriu que ela trabalhasse conosco. E ela é funcionária da prefeitura. Então, ela foi uma parceira muito importante, porque ela desenvolveu o projeto, né, da nossa criação. E aí, viabilizou tanto para a prefeitura, a nível de orçamento também, isso foi muito importante. E, então, ela viabilizou. Eu tenho que agradecer esses parceiros. Né, olha, gente, sexta-feira, o papo tá tão legal. Lembra que eu falei que a gente vai bater um papo? Vamos buscar uma cerveja, um tira-gosto, e a gente vai conversando. Eu só queria complementar aqui, que eu dei uma parte sobre o Juarez, sobre a conceituação da iluminação. Então, o efeito final vai ser que aquela construção grande, que está lá na ilha, toda metálica, ela vai ser como se fosse uma grande luminária. Uma caixa. Uma caixa de luz. E ninguém vai saber de onde está vindo a luz. Por quê? Luz não é a gente ficar chamando atenção para pontuando e o olhar vai para a luz. Não. Luz indireta. Sabe? Aquela luz macia. Você se sente bem no lugar. Ela está, mas você é imperceptível. Sem saber de onde que ela está vindo. Então, foi isso bacana. É legal. Imagina aquela caixa. O projeto nosso, inclusive, ele aparece à noite. Porque na hora a ideia toda era essa. Ele falou, gente, fazer uma caixa iluminada. Uma caixa de luz. Sabe? Então, assim, tem o palco ali que a gente não quis desfazer dele, porque até para ter... a parte cultural e artística mesmo, para manter. Ele sugeriu um pórtico lindo ali de iluminação também, que ficou muito legal.
Então, eu acho que é isso. Então, um projeto leve, bonito. E né? pra gente é E muito. Para mim, pelo menos, que falo, também assim, foi muito bom ter participado. Eu já participei de outros públicos também, porque a gente vai. É bom a gente participar dessa melhoria, né, urbana. Cultural. Então, assim, isso pra gente é muito gratificante. Muito né? gratificante. Eu muito fico bom. imaginando aquela paisagem ali, né? Já tivemos a fonte luminosa, imagina a ilha toda revitalizada, um farol ali. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas deixa o farol funcionando. E eu Inaugura, me sinto assim, reinaugura com o A farol. gente voltou com um jardim, que era um jardim do talude ali, que era um jardim inicial, porque hoje tem um deck que está muito deteriorado ali, que na verdade deixou a área da ilha muito árida. A gente tirou essa aridez, a gente tirou aquela madeira toda, porque ia ter que ser tirado mesmo. Mesmo se a gente fosse manter, a gente ia ter que revitalizar tudo. Então, a gente achou melhor tirar aquilo ali. A gente voltou com o espelho d'água, porque ele ultrapassa o espelho. E a gente voltou com o talude praticamente original. Criamos um bosque ali, né? Um bosque de resedaz ali. Tem todo um conceito. É muito importante, né? Porque é uma área livre. Muito. Então, o paisagismo... Já posso marcar a data para dar um pulinho lá e tomar um sorvete, tomar um showzinho? É o que a gente está torcendo. Agora a gente torce para que saia. Seja rápido, né? Esse rápido quanto tempo? Nós não vamos poder... Eu tô meio que advogado de ar. Você está meio que pressionando. Esse ano, a gente pode aproveitar aqui o espaço, a gente pode aproveitar aqui o espaço, convidar as empresas interessadas a procurar a prefeitura. E uma coisa muito importante também, gente, vamos sentar. Uma coisa muito importante também, que a gente estava falando muito de público-privado, eu sou funcionária da prefeitura há 24 anos. O que acontece? Quando você vai de uma gestão, passa de uma gestão para outra, não é todo novo gestor que tem a consciência de manter alguns projetos e o que estava sendo feito, de dar essa continuidade. Então, eu acho que isso também é importante a gente falar. Essa transição deveria ser muito importante. Muito. Né? Então, assim, a gente que é técnico, a gente participa muito dessa continuidade. Mas tem a parte política que a gente entende, faz parte, né, do processo. Faz parte do processo. Mas vamos a gente não analisar tem com carinho o que vem sendo plantado para ver se dá continuidade. E para que esse projeto ele não se perca mesmo, para que ele saia, né? Então, não vai pra gaveta, né, gente? Isso. Meninas, o papo tá bom, mas o pessoal começa a puxar minha orelha. Então eu não tenho como, mas eu gostei demais. E outra coisa, eu quero que elas voltem pra gente conversar mais. Mas assim, já deu para passar a régua na ida do Milito. Nós vamos voltar depois para falar do projeto, tudo pronto da nossa felicidade em vê-lo em prática, né? Então E a gente agradece, né, Regina? Márcia, pela oportunidade. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, gente. Muito, né? Agradeço muito a oportunidade da gente ter esse espaço para falar um pouco do projeto, porque como a Regina falou inicialmente, todo projeto arquitetônico, urbanístico, ele tem um conceito. Então, muitas vezes, a gente não tendo o espaço para falar, as pessoas não entendem muito esse processo. Então, eu acho que é interessante. Obrigada pela oportunidade, adorei. Volte sempre, espaço. Obrigada. Regina Márcia. Obrigado também, de coração. Agradeço. Foi muito bom. E agradeço a todos que participaram conosco, né, juntos. Isso. E que esse projeto renda frutos. Né? Esse não vai para a gaveta. Vamos brigar por ele. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Nem sei qual a última vez que eu pisei ali. Meu Deus, tá vendo? Mas aí eu te pergunto, por que você não voltou lá? E aí, observe a partitura quando você for. O Ministério Público essa partitura tá lá desde quando? Desde sempre. Desde sempre? Desde sempre. É aquele negócio de não olhar para baixo nem para cima, né? Ele está antes de você entrar para o farol, naquela do lado esquerdo. Você entrando ali, você vai pelo fundo ali. É nosso, né? Nosso. É patrimônio nosso, né? Do cidadão Sete Lagoas. É o caminho para o farol. Como temos a Gruta Rio do Mato, é nosso, né? A gente precisa falar assim, bater no peito é nosso, me dá aqui, agora, que é meu. nós demos o nome, Alameda Musical. Olha, não sabia. Tem Alameda Musical. Isso vai ser uma coisa mais atraente. Vocês estão de parabéns, meninas. Obrigado pela presença. Shirley Fonseca, nossa historiadora. Márcia Andrade Chau Reis, arquiteta. Márcia, obrigado. Regina Márcia Fernandino Fonseca Moura, falar o nome todo assim, é só quando mãe xinga, né? Arquiteta, obrigado, viu, gente? Sucesso para vocês. Obrigada. E assim fizemos mais um Em Foco para você ligado à Rádio Câmara 103,5 e também acompanhou pela TV Câmara, canal 11.2 digital.